Oi, eu sou o Cláudio. E eu sou o Bruno. Nós Nós dois dois fazemos fazemos parte parte do do mestrado mestrado do do Pós-Comp Procomp da da Unifei. Unifei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cláudio. Eu e o Bruno Moreira faremos agora uma apresentação sobre o algoritmo de otimização Brainstorming, né? O algoritmo de Brainstorming é originário de uma ferramenta corporativa muito importante que é chamado Brainstorming. A gente vai mencionar ele agora e vamos falar um pouquinho do histórico, né? E seguir em frente. Basicamente, o brainstorming no mundo corporativo e no algoritmo, ele se comporta da seguinte forma: a gente tem um problema, então a gente faz uma geração de soluções para esses problemas, né? E ideias, né? Ou ideias, né? Então a gente gera de maneira logicamente dirigida, mas no algoritmo a gente usa um componente de aleatoriedade, né, nas soluções. A gente gera várias soluções e vários grupos de solução, né? Nesse momento não existe julgamento, é gerado todo e qualquer tipo de solução ou ideias, né? Após essa quantidade de geração de ideias pré-determinadas, a gente passa à fase de convergência, onde a gente vai escolher as melhores soluções ou ideias, né, para seguir em frente. Dentro desse processo, a gente normalmente separa em grupos. Dentro de cada grupo, a gente vai afinando a melhor solução. E no final, a gente pega a melhor ideia de cada grupo e novamente faz, né, a identificação de qual seria a melhor ideia dentro de cada um desses grupos, chegando à solução final. Então é dessa forma que funciona o algoritmo, a maneira como é feito no mundo corporativo. E agora a gente vai passar a ver como que a gente pode representar isso, né, no algoritmo aí no mundo da computação. Continuando a apresentação do algoritmo de otimização por Brainstorm, geralmente, numa sessão de Brainstorm, envolve reunir um grupo de especialistas que têm diferentes habilidades a fim de desenvolver uma solução para um problema. A primeira versão do algoritmo de Brainstorm desenvolvido tinha uma série de desvantagens, incluindo que você precisava entrar com um número de grupos de antemão, a complexidade computacional, a falta de uma reetapa de inicialização e a programação fixa para atualizar o tamanho da etapa. Essas são algumas das desvantagens que a primeira versão do software de Brainstorm possuía. Mas logo depois disso foram surgindo diversas aprimorações e melhoramentos para esse algoritmo de Brainstorm. Então aqui está um exemplo desse algoritmo. Então, na primeira etapa, cada ideia vai ser salva e a melhor ideia vai ser considerada como o centro do grupo. Após isso, o algoritmo ele vai gerar uma nova ideia de forma aleatória com base em alguns parâmetros passados. Então, geralmente quando você vai testar esse software, você vai entrar com esses parâmetros aqui, assim como está sendo demonstrado aqui nessas linhas de código. E esses parâmetros, dependendo de quais você passar, vão ser utilizados para o seu algoritmo poder gerar a melhor ideia. Em terceiro lugar, essa nova ideia gerada vai ser perturbada usando um outro parâmetro, que é o x, essa letra grega aqui, e ele vai ser o passo da atualização dinâmica. Então, dependendo do valor dele, vai ser um passo menor ou maior. E por fim, essa nova ideia vai substituir a ideia atual se tiver um melhor ajuste. Caso contrário, ela vai ser descartada. E então, aqui nas linhas de código, o que você tem que entrar? O seu número máximo de interações, você pode ter um número de interações menor ou maior, vai demorar mais para finalizar ou não. Número n vai ser o número de ideias, número m, número de grupos. E aqui os três parâmetros que vão ser usados pelo algoritmo. Então, inicialmente, é feita a inicialização das n ideias de forma aleatória e elas serão avaliadas. Aqui a gente está setando a variável de iteração para 1 e ela vai de 1 até o número máximo de iterações setadas pelo usuário. Então, enquanto não
esse número de iterações não chegar no número máximo, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar as N ideias dentro dos M grupos, classificar essas ideias e selecionar o centro do grupo. Assim como foi dito, a melhor ideia vai estar no centro do grupo. E depois ficar dentro desse for aqui. O que esse for faz? Cada ideia aí do grupo, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, vai ver se ele é menor do que o P1 grupo. Esse P1 grupo foi um parâmetro que a gente entrou. E caso esse número aleatório seja menor, ele vai selecionar um grupo novamente de forma aleatória. Ou seja, tem diversas formas aleatórias de você selecionar a sua ideia. Caso ele caia aqui, novamente ele vai gerar um novo número randômico aqui. E se novamente for menor que o P1 centro, essa nova ideia vai receber o valor que está no centro desse grupo. Beleza, já foi gerada a nova ideia. Caso contrário, ele vai procurar de forma aleatória em outro lugar a nova ideia. Diversos modos de você selecionar essa sua nova ideia. Ou se ela for menor que esse parâmetro, ela direto já vai te dar aqui um valor randômico que já vai tirar o centro desse grupo para poder jogar dentro da nova ideia. Ou então ele vai utilizar de dois grupos e, de forma aleatória, dar uma olhada nessas ideias que estão no centro desses dois grupos, e gerar um novo número aleatório e novamente verificar se esse número aleatório é menor que o centro do grupo 2 ou não. Aqui, essa nova ideia, caso ele caia aqui dentro, vai ter aqui um valor R vezes o centro, mais 1 menos R vezes o outro centro. Aqui ele pegou então as duas ideias dos dois grupos para poder formar essa sua nova ideia. Aqui é o parâmetro x, como foi comentado, esse número grego ele vai ser um log sigmoidal de meio vezes o número máximo de iterações dividido por k vezes um número randômico. Então esse x vai ser o passo. E a nova ideia vai ser somada a ela, mais esse n que varia de 0 a 1. Caso a nova ideia seja melhor do que a ideia que está salva até então, essa ideia será atualizada e vai receber o valor da nova ideia. Senão, essa ideia será descartada. E após ter feito todas essas iterações, esse algoritmo vai retornar a melhor ideia. Então, essa é a ideia do algoritmo de otimização por brainstorm. Você entra aqui com esses parâmetros, entra com o número máximo de iterações que você quer, e ele vai te retornar a melhor ideia. Aqui está apresentado uma proposta de melhoria para o algoritmo de brainstorm. Você fazer um agrupamento com base no condicionamento físico, ou seja, durante a primeira fase de agrupamento, as ideias são classificadas de acordo com sua aptidão e o agrupamento é feito de modo a garantir que boas e más ideias sejam igualmente distribuídas entre os grupos. Então, essa é a intenção de ser feita essa melhoria. Esse tipo de agrupamento tem um custo computacional médio. É um meio termo entre o K, que o algoritmo de brainstorm antigo, que foi o primeiro, ele tinha esse custo computacional alto. Caso você use o custo computacional aleatório, vai ser um custo muito baixo. Então, essa forma de fazer o agrupamento é um custo computacional médio. E o bom é que você tem essa vantagem das ideias serem igualmente distribuídas entre os grupos. Então, aqui está uma representação em código dessa melhoria implementada no algoritmo de brainstorm. Outra melhoria é na hora de fazer as atualizações por variável. No BSO original, apenas uma ideia contribui para a geração de uma nova ideia. Na nova abordagem proposta, várias ideias contribuem na geração de uma nova ideia.
Outra proposta de melhoria para o algoritmo BSO é a etapa de reinicialização, onde o esquema de reinicialização não só vai ajudar no aumento da diversidade da população, como também vai evitar convergência prematura. Além disso, a atualização da população no GBSO é atualizada uma vez no final. Cada nova ideia aí substitui a antiga se estiver melhor adaptada. Caso não esteja, essa ideia é descartada. Então, concluindo, nesse trabalho a gente apresentou para vocês conhecerem como é feito o algoritmo de BSO e as melhorias implementadas no GBSO, que tem um melhor desempenho. Uma combinação de abordagem de agrupamento com base na aptidão. Esse foi uma das melhorias implementadas no BSO. E outra melhoria é a atualização por variável e a melhor ideia global de um mecanismo de reinicialização. Aqui, para quem tiver interesse em se aprofundar no algoritmo GBSO, está a referência utilizada, que foi através desse artigo que a gente se embasou para apresentar esse trabalho para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Muito obrigado.